Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia, uma mensagem bem rápida, né? E vamos abrir em Mateus. Parece que está todo mundo cansado hoje, né? Todos cansados, todos querendo descansar, então vamos seguir aqui. Mateus 16, versículo 19. Mateus capítulo 16, versículo 19. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amado Deus, querido Pai, Senhor, nesta noite, meu Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, nos dá o discernimento da Tua palavra. Nos ensina nesta noite, Pai, aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer dizer em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Pode se sentar. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre cura. Nós vamos falar um pouco sobre milagres. Glória a Deus. Hoje, quinta-feira, é um culto de cura e milagres, né? E nós não podemos deixar de falar de milagres, de cura, de fé, porque Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje, e será um Deus de eternamente, em nome de Jesus. Vamos falar da chave da autoridade, das chaves da autoridade para a cura, que o Senhor nos entregou, assim como diz aqui no versículo 19 de Mateus, capítulo 16 de Mateus, que diz que o Senhor, Ele entregou as chaves do reino dos céus para nós, né? Ele entregou ali para Pedro, numa conversa que ele teve com os discípulos, e também seguido aqui, serve para nós também essa chave. Nós temos essa autoridade, nós temos esse poder, porque o Senhor nos entregou esse poder. E eu pergunto nesta noite, Deus ainda cura? Sim ou não? Sim. Deus ainda cura. E nós temos que acreditar, nós temos que crer que o Senhor ainda cura. Às vezes, irmãos, nós não vemos tanto milagre como nos tempos de antigamente, como nos primórdios, na época dos primórdios. Por que que nós não vemos tantos milagres? Porque hoje existem muitos recursos. Hoje existem muitos recursos, tecnologias avançadas, né? Pessoas inteligentes, pessoas que foram descobrindo curas para as enfermidades, que Deus também deu o dom da ciência para essas pessoas. E então, hoje, às vezes nós sentimos falta de milagres na igreja. Às vezes nós sentimos falta de ver o milagre, de viver milagres. E nós não sabemos como fazer isso. Nós ficamos só, na hora que sentimos uma enfermidade, nós vamos para o hospital. E vamos para o hospital, chega lá, faz os exames, descobre o que tem, vai tratando. Se tiver cura, sim, tudo bem. Trata e fica tudo bem. E se não tiver, aí sim, corre para os pés do Senhor. Até porque Deus, Ele age quando recursos humanos já não podem mais fazer. A palavra nos prova isso. E Deus, Ele age nesse momento. Ele age quando o homem está limitado. Já está no limite e Ele vem e age. Mas Deus, Ele age também através da fé. Quando uma pessoa, ele crê verdadeiramente, Deus vai falar milagre. E hoje nós vamos ver a respeito da cura e dos milagres, né? Vamos
abrir nossa Bíblia lá em Hebreus 13, da sequência aqui, Hebreus. Eu gosto de abrir as referências, porque assim a gente tem a certeza e prova que a palavra é do Senhor e não nossa. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, assim, ó. Jesus Cristo e hoje e eternamente. Se Deus mesmo ontem e hoje era eternamente, então nada mudou. Tudo no meio do povo, no mundo, na sociedade muda, né? Tudo muda. O dinheiro muda, o real muda, as estações mudam, o governo muda, os seres humanos mudam, a tecnologia muda, mas Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele nunca vai mudar a sua palavra. Glória a Deus. Mas aqui, voltando para o texto lido, em Mateus 16, Jesus, ele ali conversava com seus discípulos e ele perguntou aos seus discípulos. Quem quiser acompanhar pode seguir em Mateus, a partir do versículo 13, onde Jesus, ele pergunta para os discípulos, o que os homens dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos, eles respondem e dizem, alguns acham que é João Batista, outros acham que é Abraão, que é Moisés, que é Jeremias, Elias, e assim eles vão dizendo que eles acham que Jesus é um profeta. Mas Jesus, ele continua a conversa e ele diz assim, mas e vós, vocês, discípulos, o que acha que eu sou? E ali naquele momento Pedro, ele responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus, ele fala para Pedro, és bem-aventurado, porque não é de ti que sai essa palavra, mas é o Senhor que te revelou. Foi Deus que revelou essa palavra para Pedro. E ali Jesus, ele continua conversando com os discípulos. Mas nesta noite, nós queremos falar sobre o que Jesus, a trajetória de Jesus, o que ele fez, os milagres que ele operou. Muitos creram, outros não acreditavam. E do mesmo jeito acontece nos dias de hoje. Alguns creem na palavra de Deus, outros não creem. E assim segue até o dia da vinda do Senhor. Nada muda. Nada. A palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor é verdadeira, é viva e é eficaz. E aqui nessa mensagem, irmãos, existe 4 verdades, 4 fundamentos nesse texto, de que Jesus fala. Na verdade, tudo que Deus fala, que Jesus falou, é verdade. Mas nós encontramos aqui 4 verdades para nós seguir. E uma delas é que Jesus é o Filho de Deus. A primeira verdade, ele já revela aqui mesmo. Quando ele faz essa pergunta, Deus revela a Pedro que Jesus é o Filho de Deus. Todo o tempo Jesus, ele estava querendo revelar que ele era o Filho de Deus. E aqui Deus revela para Pedro e diz que ele é o Filho de Deus. Então nós vemos aqui essa verdade. E a segunda verdade é que Cristo é a pedra que a igreja está edificada. Cristo é a pedra quando ele diz aqui, ó. Pois bem, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, ele está aqui declarando que ele é a pedra, que ele é a rocha inabalável. E aquele que edifica os seus passos na rocha não morrerá, não será destruída. Jesus, ele traz também essa revelação. E a terceira é que a igreja
edificada na rocha, jamais será vencida por Satanás. Jesus, ele diz aqui, ó: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que que Jesus está querendo dizer? Que ele é a rocha e que Pedro simboliza a igreja do Senhor. Pedro simboliza a igreja. E ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Então o Senhor, ele nos deu essa autoridade. Jesus nos deu a autoridade, nos deu a chave. As chaves para nós poder adquirir o poder de fazer milagres, de realizar milagres, curas e muito mais aqui na terra. A palavra do Senhor diz que nós faríamos muito mais do que Jesus fez na terra. E nós é que às vezes nos sentimos incapazes. Às vezes nós nos sentimos pequenos demais para a tamanha obra que o Senhor nos entregou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a quarta verdade que nós encontramos também é que a igreja não foi posta para defender do ataque do inimigo, mas a igreja, ela foi estabelecida para avançar, para atacar. A igreja foi estabelecida para atacar, não para se defender do maligno, de Satanás. Não atacar as pessoas, porque a nossa luta, ela não é contra carne e nem contra sangue, mas a nossa luta é contra as potestades e principados. Nós não temos que ficar parados esperando Satanás vir nos atacar. Nós não temos que ficar parados esperando a tempestade vir nos derrubar. Mas nós fomos estabelecidos para atacar. Nós fomos estabelecidos para conquistar território. O Senhor disse, Jesus, ele disse: ide e fazei discípulos. Jesus disse: vai, pregue o evangelho a todos. Jesus está dizendo esse território, porque o Senhor, ela foi estabelecida para marcar território aqui na terra. Glória a Deus. E a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essas são as 4 verdades que nós encontramos nesse texto. Além de tudo que Jesus fala que é verdade, que nada muda, que não vai mudar. E Jesus, ele está ali firmando essa palavra com os discípulos. E como é que nós conseguimos alcançar essa autoridade, esse poder? É através do jejum, da oração e meditação da palavra. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho para nós alcançar as chaves. Para a cura divina, para os milagres, para os dons, para as coisas grandes que o Senhor tem para fazer na nossa vida. É através do jejum e da oração que nós podemos alcançar isso. Irmãos, existem também códigos de acesso para essa chave, para nós receber o milagre, a cura divina. Hoje também nós vamos falar desses códigos de acesso. E o primeiro código é a razão, que eu posso chamar hoje aqui de propósito. Se você está precisando de uma cura, de um milagre, você vai pensar assim: mas que razão Deus tem para me entregar essa cura, para me entregar esse milagre? Por qual razão Deus vai me curar? Será que eu estou querendo a cura para realmente eu ficar boa, para que o nome do Senhor seja glorificado através do milagre? Ou será que eu estou querendo essa cura somente para mim mesmo? Porque tudo há um propósito. Tudo que o Senhor faz, tudo que Ele fez, há um propósito debaixo da terra. Então, a primeira chave para a cura divina
é nós nos perguntar, nos fazer essas perguntas: por que razão, para que propósito o Senhor vai me curar? E por que Deus deve me curar? Então, essas são perguntas que nós temos que nos fazer. Por que Deus deve nos curar? Às vezes, irmãos, nós precisamos ter argumentos. Às vezes não, sempre. Deus quer que nós tenhamos argumentos para orar, para falar com Ele, para poder Deus nos entregar aquilo que nós estamos pedindo. Nós vemos lá a história de Moisés, onde nós vemos que por 5 vezes Deus mudou a decisão que ele tinha tomado. Através da oração de Moisés, Deus mudou. E também nós vemos também em outros profetas também, que Deus já tinha tomado a decisão, Deus já tinha falado, eu vou fazer, mas através da oração e do argumento do profeta, Deus mudou de ideia. Nós vemos que Deus usou ali Moisés para tirar o povo do Egito. E quando ele falou assim, Deus foi e viu que o povo era obstinado a pecar. Quando Moisés subiu o monte, que desceu, e o povo ele passou 40 dias no monte, ele desceu, o povo tinha feito deuses para adorar, bezerro de ouro. Deus, ele quis abandonar aquele povo. Deus quis destruir aquele povo. E Deus falou assim para Moisés, olha, vai com o teu povo que tu tirou do Egito, porque se eu for junto, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés, que era um homem sábio, um homem calmo, ele falou para Deus, ele orou, ele pediu, ele colocou Deus ali como autoridade. Ele colocou Deus como Altíssimo, como Todo-Poderoso. E ele disse, Senhor, se o Senhor destruir esse povo no meio do deserto, o que vão dizer que o Senhor tirou o povo e não conseguiu atravessar o deserto e matou o povo no meio do caminho? Aí Deus disse, então tá bom, Moisés. Então continua, eu vou mandar o meu anjo. Eu vou mandar o meu anjo ir adiante, preparando, te guiando. E assim aconteceu 5 vezes que Moisés orou e Deus mudou a decisão de destruir o povo. Pela última vez Moisés já disse assim, olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Vamos parar tudo por aqui. Me mata, eu morro também, mas se a tua presença não for comigo, eu não irei. Não adianta, não tem como fazer nada sem a presença do Senhor. Não há como fazer uma tamanha missão que o Senhor entregou para Moisés, fazer sem a presença do Senhor. No escuro, sem saber para onde estava indo, o que estava fazendo, que terra era essa, que povo ia encontrar. Então Moisés, ele disse isso, se a tua presença não for, eu não irei. Foi quando Deus disse, então tá bom, eu vou colocar uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, e assim representa a minha presença. E ali Moisés também atou a tenda da presença de Deus. E nós vemos assim outros profetas também, que através da oração também foi mudada ali a decisão que Deus já tinha tomado, que foi quando Isaías, Deus mandou ele lá no rei Ezequias e falou para ele, olha, cuida da tua casa, coloca a tua casa em ordem, a tua vida em ordem, porque essa doença é para a morte. E o rei Ezequias orou, chorou amargamente, falou, engrandeceu o nome do Senhor, colocou ali como servo diante do Senhor, e ele orou e Deus se arrependeu e deu ali mais 15 anos de vida, mandou o profeta voltar e dizer que ele tinha mais 15 anos de vida, que Deus estava acrescentando. Então, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor, ele nos entregou essa chave. Essa chave é o quê? Essa chave é a nossa submissão. Essa chave
é nós reconhecermos que o Senhor é Deus, que Ele é todo-poderoso, que sem Ele nós não podemos fazer nada, que nós precisamos dEle para todas as coisas debaixo, aqui na terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa é a primeira chave, onde Deus, Ele diz que nós precisamos de um propósito, nós precisamos de uma razão, nós precisamos nos perguntar por que que Deus deve me curar, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a segunda é o querer. O querer primeiro é o de Deus, porque primeiro Deus ele tem que querer nos entregar o milagre. Primeiro Deus tem que querer entregar a cura, entregar o dom, entregar aquilo que nós estamos pedindo. Primeiro, Ele tem que querer, porque Deus é soberano, porque Deus é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo. E o segundo querer é o nosso, é o do homem também. O homem também ele tem que querer receber o milagre, porque tem pessoas que ele não quer receber o milagre. Ele quer ficar com a doença, essa doença é minha, eu tenho essa doença aqui de nascença. Essa doença é de nascença, não tem cura. E ele não acredita, ele não crê que Deus pode fazer o milagre, que Jesus pode mudar a situação, que ele pode ser curado. Nós vemos exemplo na Bíblia de pessoas que eram curadas de nascença. E Jesus foi lá e curou. E algumas pessoas, eles não querem ser curados. Não querem se livrar da enfermidade. Porque aquela enfermidade pode estar trazendo algum benefício para essa pessoa. Quem sabe essa pessoa se aposentou, está ganhando um salário por causa da enfermidade. Então essa pessoa, ela vai querer ser curada se ela está ganhando um salário sem trabalhar, só por causa de um problema na coluna, ou uma lé, ou alguma doença que não prejudica muito, mas que ela foi aposentada e recebe um salário por causa daquela doença. Então tem pessoas que ela não quer ser curada. Tem pessoas que não quer receber o milagre, acostumou com a doença e não quer receber. Então tem que ter o querer de Deus e o querer do homem, para poder acontecer um milagre, acontecer a cura. Tem pessoas, irmãos, que eles se acostumam com o sofrimento. Tem pessoas que estão tão acostumadas com o sofrimento, com a dor, que ele já não crê que Deus pode fazer o milagre. Aleluia, Jesus. A terceira chave é o discernimento. Esse aqui é muito sério. Esse aqui é muito importante. O discernimento é um dos códigos para a cura divina. Por quê? Quando Jesus andou na terra, que ele curou, ele realizou cura e milagres. Alguns, Jesus curou porque era doença natural, nascida da pessoa, nascida com a pessoa. Outras era doença do maligno e outras era de origem. Outras doenças eram de origem do pecado, por cometer algum pecado, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, e assim sucessivamente. Então, existem essas três origens de uma enfermidade habitar numa pessoa. Existe, irmãos, essa palavra, ela falou comigo, porque assim, primeiro, a palavra do Senhor, ela fala conosco, para depois ela falar com a igreja. E assim, existem três origens que existe a enfermidade em uma pessoa. A primeira é a de origem natural. Quando Jesus estava andando com seus discípulos, eles chegaram lá em em João 9. Eles chegaram ali naquela cidade e tinha um cego de nascença. E os discípulos disseram assim: Senhor, mestre, quem pecou? Foi o pai, a mãe ou ele? E Jesus disse: nenhum pecou. Essa doença é de nascença.
Então, aqui nós já vemos que a origem dessa enfermidade do cego, que o cego, ele era cego de nascença, não houve nenhum pecado cometido, não era consequência de pecado e também não era uma doença maligna. Tem pessoas que espiritualizam tudo. Tem pessoas que acham que toda enfermidade é do maligno. Aí não vai para o hospital, não toma um remédio, só quer simplesmente orar e Deus fazer um milagre. Mas existe doenças que é de nascença, que é doença de origem natural. Então essa aqui, em João 9, está dizendo que essa doença era de origem natural. E ali Jesus foi e falou para aquele cego, olha, a tua fé te curou. E aquele cego ficou livre da enfermidade. Então essa é uma das origens. Também nós vemos o exemplo lá em Mateus 8,14, onde fala da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava ardendo em febre, e Jesus chegou ali na casa de Pedro e ele curou a enfermidade da sogra de Pedro. Nós vemos que ali também era uma enfermidade de origem natural. Logo ela já estava ali servindo os discípulos, servindo Jesus. Então a doença da sogra de Pedro era uma doença de origem natural. Mas nós vamos ver, lá em Lucas 13, vai contar a história da mulher encurvada. Essa história fala de uma mulher que ela vivia encurvada por causa de uma doença maligna. E ali, quando Jesus chegou, os discípulos, junto com os discípulos, ele ali realizou também um milagre, realizou a cura na vida daquela mulher. E ele disse, seja liberta. E ali aquela mulher logo ficou de pé, ela vivia encurvada, mas logo ela ficou de pé, ficou reta e foi curada. Nós vemos aqui que essa doença era uma doença maligna, ela estava pesando e começou a ficar encurvada por causa do maligno que estava ali afetando o corpo daquela mulher. E nós vemos também a história daquele jovem lunático, que ele era um jovem que estava enfermo, que dava convulsões, que saía espumando na boca, se jogando no chão. E ali era uma enfermidade que acometia aquele jovem desde a infância. E Jesus, da mesma forma, Jesus chegou ali também e expulsou ali aquele demônio daquele jovem. Expulsou aquele demônio. Era uma doença que estava no corpo daquele jovem, mas que era uma doença maligna. Era demônios que estavam ali afetando o corpo daquele jovem, que ele se debatia, que ele se machucava, que ele dava convulsões, que ele parecia louco, né? Então, Jesus, ele expulsou aquele demônio. Aqui, essa aqui é uma doença de origem maligna, uma doença satânica. Às vezes, irmãos, nós cristãos, nós mesmos, não pedimos discernimento para Deus a respeito das pessoas, as pessoas que vêm na igreja. Porque, às vezes, nós oramos por enfermidade, mas não sabemos que origem é a enfermidade daquela pessoa. Nós temos que pedir esse dom ao Senhor, que é o dom de discernir os espíritos, as enfermidades, de que origem que é, se essa pessoa está doente de origem natural, se a doença vem do maligno, ou se essa doença é origem, consequência do pecado. Nós temos que discernir isso. Nós, como obreiros na casa do Senhor, nós temos que discernir, ter esse discernimento, para que nós possamos fazer corretamente o que diz a palavra do Senhor, assim como Jesus fez quando andou aqui na terra. E nós vemos também a terceira doença, que é a doença que foi cometido pelo pecado, que foi quando aquele paralítico, lá no tanque de Bethesda,
ele chegou ali, está escrito em João 5. Ele chegou ali, os outros levaram ele, estava naquela cama, naquela maca. E ali Jesus foi e falou para ele: levanta da tua cama e anda. E ali aquele rapaz se levantou e ele foi curado. Mas algum tempo depois, Jesus ele encontrou com aquele mesmo rapaz no templo. Ele era um paralítico e ele foi curado. Mas Jesus encontrou ele novamente no templo. E ele disse para aquele rapaz: olha, não faça mais, não peques mais. Vai e não peques mais. Então nós tiramos daí que essa doença desse paralítico era de origem de algum pecado que ele cometeu, era consequência de algum pecado. Jesus, ele não revelava pecado, mas ele falou ali para aquele paralítico, depois, quando ele já estava são, que ele voltou ao templo. Jesus falou para ele que não era para ele cometer mais o pecado, porque ele já estava curado. E aqui nós vemos que a consequência do pecado, ela traz enfermidades, ela traz sofrimento, ela traz arrependimento. A consequência do pecado é dolorida, ela dói em nós. Nós somos seres humanos, nós somos carne. Nós precisamos ter esse discernimento, até em nós mesmos. Até em nós mesmos nós precisamos sentir se o que nós estamos sentindo é de origem natural ou é de origem maligna, uma força maligna contra a nossa vida, ou se é de algum pecado que nós cometemos. Nós temos que ter esse discernimento, porque Jesus, ele nos ensinou quando ele andou aqui na terra dessa forma. E também pelas pessoas, quando nós for orar pelas pessoas, nós temos que ter esse discernimento. Porque Jesus, ele nos manda orar pelos enfermos, para que eles sejam curados. Nós temos essa autoridade, ele nos entregou essa autoridade. Glória a Deus. A quarta chave para a cura divina é a submissão. A quarta chave é a submissão. Irmãos, às vezes nós queremos realizar milagre simplesmente para se aparecer. Muitos profetas, muitos homens de Deus querem realizar milagre para se aparecer, para dizer: eu coloquei a mão e muitos caíram. Mas nós temos que ser submisso ao Senhor, porque quem realiza o milagre é Ele, é pela palavra do Senhor. Não é a nossa palavra, não é a nossa vontade, mas é a palavra do Senhor, através da palavra, que nós conseguimos realizar milagres e curar enfermos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lá em Números, capítulo 8, vai dizer que o povo foi cometido de uma enfermidade, de uma praga. Uma praga de serpente. Serpente brotava do chão ali no deserto. E o povo foi acometido dessa praga. Por quê? Porque o povo era obstinado a pecar. E Deus, ele foi e mandou essa praga ali, para que pudesse as pessoas se voltar para Deus. E ali eles foram cometidos. E o que Deus mandou Moisés fazer? Deus falou para Moisés: olha, pega uma serpente, pega e faz um cajado. A serpente faz um cajado, para que todas as pessoas que olhar para esse cajado vejam e seja curado. Por que Deus fez isso? Porque naquela época eram tempos diferentes. Eram tempos diferentes. Deus, ele age conforme nós somos especial para Deus de uma forma. Cada um é de uma forma especial. E Deus age de forma diferente. E ali ele foi e fez dessa forma porque as pessoas, elas só acreditavam no que elas viam. Elas só acreditavam no que elas viam. Elas tinham que ver, elas tinham que tocar, para elas poder acreditar que realmente era Deus.
E assim todas as pessoas que viam ali aquela serpente era curada e ficou tudo bem, mas muitas pessoas que não creu, morreu. Aconteceu várias vezes isso no deserto, porque o povo ele não se submetia a Deus. O povo ele não tinha essa submissão, eles não tinham Deus, eles não via Deus como Pai. Às vezes eles queriam era acreditar mesmo em Moisés, ter Moisés como Deus, ou criavam um Deus para eles mesmos, e Deus ele não dá a sua glória para ninguém. Deus ele é Deus, ele é todo poderoso, e nós temos que se submeter, porque nós somos servos do Senhor. Nós somos servos. A palavra do Senhor diz: submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que nos submeter ao Senhor e resistir às forças malignas, resistir às coisas que vêm na nossa mente, às tentações, às dificuldades, e somente se submeter e entregar nas mãos do Senhor, que tudo vai ficar bem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa é a quarta chave, a submissão. E a quinta chave é a fé. A fé é a quinta chave para a cura divina. Nós vamos ver lá em Mateus 17, versículo 15. Mateus 17, versículo 15, diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Aleluia, Jesus. Essa passagem, irmãos, está falando de uma mãe, de uma pessoa que chegou ali e falou: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele está endemoniado. E Jesus, ele viu ali a tamanha fé de uma mãe, de um pai, que cria, que acreditava verdadeiramente que Deus, que Jesus poderia libertar o seu filho, libertar ali daquela situação que ele estava cometido. E nós vemos também outras situações na Bíblia de pessoas que verdadeiramente teve fé, acreditou e o milagre aconteceu. A fé, ela é uma das chaves para que aconteça a cura divina. Mas essa fé não pode estar somente em mim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou orar pelo enfermo. Aí eu tenho fé. Mas aquela pessoa que está recebendo a oração, ela não tem fé. Jesus, todas as vezes que Jesus, ele realizou um milagre, ele perguntou: tendes fé? Você acredita que pode ser curado? Você acredita que pode ser liberto? Jesus, ele já sabia da fé de cada pessoa. Mas ele mesmo assim, ele perguntava. E às vezes nós não temos esse discernimento e nós ficamos orando por alguém que não tem fé, por alguém que não crê que Deus vai fazer o milagre, ou até mesmo que não quer receber a cura. Então nós temos que perguntar. Às vezes nós vemos testemunho de pessoas que ela não quis receber a cura. Como eu já falei aqui, tem pessoas que se beneficiam da doença, tem outros que realmente é porque não crê, tem outros que é porque está acometido de algum pecado e não quer confessar, porque quando a gente confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessar um pecado traz cura para a alma, traz cura para o coração e liberdade. Porque às vezes a pessoa está presa, está se sentindo presa porque cometeu algo, porque fez algo de errado. Igual eu vi um testemunho de um pastor que ele foi chamado para ir orar na casa de um outro pastor que estava enfermo, muito enfermo, e ele foi lá orar. E ele chegou lá, e a mãe dele era uma senhorinha de 80 anos. E ela ficou todo tempo ali do lado. E o pastor começou a orar pela cura, mas Deus tocou ali no coração dele e falou que aquela enfermidade era para a morte.
que Deus ia recolher ele. Então ele já mudou ali a oração dele, mas mudou a oração com cuidado para que a mãe não percebesse que ele tinha recebido essa mensagem de Deus. E ele começou a mudar, orando pela família, orando ali pela casa e tudo. Ele começou a mudar a oração dele. E quando ele terminou de orar, ele falou: pastor, eu preciso falar com você sozinho. E a mãezinha dele disse, a mãezinha do pastor falou assim: não, entre mim e meu filho não tem segredo, pode falar. E ele falou assim: entre você e ele não tem, mas entre eu e ele tem. Aí o pastor que estava enfermo falou assim: vai, mãe, deixa só um minutinho. E ela foi e saiu. E quando ela saiu, ele falou assim: pastor, Deus me falou que ele vai te recolher. E aquele pastor que estava enfermo falou assim: eu sei, Deus também já me disse que vai me recolher. Mas tem uma coisa que me impede. Tem uma coisa que eu preciso fazer antes. E ali foi quando ele disse, ele falou assim: me dá o telefone, eu preciso chamar a minha irmã. Irmãos, tinha 18 anos que ele não falava com a irmã dele. Olha aí onde está o pecado. Que às vezes a gente pensa que não é nada. Às vezes nós estamos vivendo aqui tranquilo, com nossos afazeres, nas nossas coisas do dia a dia. A nossa família está para lá, aconteceu uma briga, não pediu perdão, não pediu desculpa. E o tempo vai rolando e está sem se falar. 18 anos. E ele ligou para a irmã dele veio, morava em outra cidade, outro estado, veio. E ali ele pediu perdão, ela perdoou e ficou tudo bem. Fizeram um culto em ação de graça. E na madrugada daquela mesma noite, ligaram para o pastor que foi orar por ele e falou para ele que o pastor tinha morrido. Então, irmãos, às vezes tem morte que ela é mais prolongada. A pessoa fica ali sofrendo, porque Deus está esperando que ela tome uma decisão. Deus ainda está dando a chance. Deus ainda está dando chance. Porque se ele levar uma pessoa que sempre fez a obra dele aqui na terra, que fez tudo certinho, mas que uma coisa só impede essa pessoa de entrar no reino de Deus, então perde tudo que ele fez aqui na terra. E Deus ali, ele dá chances. Deus dá essas chances. E nós temos que ter esse discernimento de saber se a doença é natural, de origem natural, se a doença é de um pecado, se a doença é maligna. Nós temos que ter esse discernimento. E nós temos que ter também a fé. Nós temos que ter a fé quando nós for orar por uma pessoa. E perguntar para ele: você crê? Você crê que você pode ser curado dessa enfermidade? Porque se a pessoa disser: eu não creio, então fica para aí com tua enfermidade. Porque se a própria pessoa está dizendo que não crê, o que nós podemos fazer? Nem Deus ele não faz. Nem Deus faz se a pessoa não quiser. Jesus, todas as vezes que ele foi, ele perguntou: tu crê que pode ser curado? Então, nós também não é diferente. Nós temos que crer. Nós vemos aqui também outra situação ali na casa da filha de Jairo. Jesus, ele estava passando com a multidão e Jairo ali chegou e chamou ele para ir na casa dele, para poder curar a sua filha. E Jesus, quando ele chegou lá, ele disse: sai todo mundo para fora. Sai todo mundo, fica aqui só Pedro, Tiago e João e os pais da criança. Por que que Jesus fez isso? Porque ali existiam muitas pessoas incrédulas, que não acreditavam na cura, que já via a criança como morta, que disse: já morreu, não tem mais jeito. Então Jesus, ele fazia essas ações. Jesus, ele tinha essas atitudes porque ele sabia, ele tinha um discernimento de como curar, de como libertar a cada uma das pessoas, do que cada uma estava passando. Jesus, ele tinha esse discernimento.
E nós temos que ter essa sensibilidade ao Espírito Santo. Nós temos que ter esse discernimento quando nós for curar pelos enfermos. E o Senhor, Ele nos manda orar pelos enfermos, né? E o Senhor, Ele nos manda fazer isso. Ele nos manda orar pelos enfermos. Nós jamais temos que deixar de fazer a obra do Senhor, que é também orar pelos enfermos e levar a cura. Porque Deus, Ele não muda, irmãos. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Não muda. Assim como Ele curou lá no passado, hoje também Deus quer realizar milagre através da nossa vida. E nós temos que estar dispostos a fazer isso. Às vezes nós vivemos hoje um cristianismo moderno. Cristianismo que as pessoas já não acreditam mais, que vive pela lógica, pelo cálculo. Mas Deus, ele não é lógico. Deus não é lógico, Deus é sobrenatural. Deus não é matemático. Ele é sobrenatural. Deus ainda quer fazer o impossível na nossa vida. Glória a Deus. Deus quer fazer o impossível, mas nós temos que dar o lugar. Nós temos que estar preparados. Nós temos que buscar no Senhor esse poder e essa autoridade em nome de Jesus. Então, nessa noite, irmãos, fique de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, Ele quer realizar milagres. Se você tem uma enfermidade, você crê, você acredita que Deus pode fazer um milagre, que Deus vai fazer um milagre na sua vida, ou na vida de alguém, de algum familiar que está em sua casa, de algum familiar que ficou enfermo, de um amigo que acabou de descobrir um câncer. Peça a Deus o discernimento. Comece a pedir a Deus o discernimento para você entender por que aquela pessoa está passando por tal enfermidade. São 5 chaves para a cura divina. A primeira é você que tem que querer. A segunda é Deus que tem que... A primeira é Deus que tem que querer fazer o milagre. A segunda é você. Nós temos que querer receber o milagre de Deus. E a terceira é discernir o Espírito, discernir quais doenças, o que está acontecendo com cada pessoa. A quarta é a submissão, submeter a Deus. E a quinta é a fé que nós temos que ter, que o Senhor vai fazer esse milagre. Então, comece a orar, comece a falar com Deus, comece a pedir a Deus que te dê esse discernimento, comece a pedir a Deus a cura para aquela pessoa que está enferma lá no seu lar, que está enferma no hospital, aquela pessoa que você conhece, que você sabe a trajetória daquela pessoa, se é da infância, de infância que essa pessoa está enferma. Comece a orar e Deus vai fazer o milagre. Em nome de Jesus, amado Deus, querido Pai, Senhor, nesta noite, meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Meu Deus, Senhor, Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és todo-poderoso. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o todo-poderoso e nós dependemos de Ti, meu Pai. Nós precisamos que o Senhor Jesus intervenha, Pai, diante de nós, meu Deus. Assim como Moisés disse que se a presença do Senhor não for com ele, assim também nós falamos, Pai, nesta noite. Se a Tua presença não estiver conosco, Pai, nós não iremos a lugar nenhum. Nós não podemos fazer nada, Pai. Se a Tua presença não for conosco, não há como fazer nada, Senhor. Meu Deus, esteja conosco, Pai, assim como a Tua palavra diz, que o Senhor estaria conosco todos os dias. Nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Meu Deus, continua nos ensinando. Continua, meu Deus, nos usando como vasos, como instrumentos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos.